Glória a Deus, saúde a todos com a paz do Senhor. Aos presentes, aos que porventura, possam estar assistindo agora ou em algum outro momento pelo YouTube. E já gostaria de convidá-los para nós abrirmos a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 3. Hoje a gente vai finalizar uma sequência de reflexões no livro de Gálatas. Nosso tema hoje é livres como filhos, né? Livres como filhos, a partir do capítulo 3, a partir do verso 26. Nós vamos do verso 26 do capítulo 3, né? E vamos até o verso 7 do capítulo 4. Você que encontrou, acho que você já pode ficar de pé, para que nós todos, fiquemos de pé para a leitura da palavra de Deus. E diz assim o texto: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte não pode haver judeus nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Capítulo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Mas está sobre tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Até aqui, podemos sentar. Nós já oramos, já podemos, aproveitar todo o tempo que nós temos até para tentar concluir essa sequência hoje, livres como filhos. Irmãos, nós vamos falar muito aqui que nós somos filhos de Deus. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo são chamados filhos de Deus. Mas eu gostaria de começar convidando vocês só a observar pequenos vídeos que eu trouxe. Não sei se já está disponível, que o Abraão estava tentando ali baixar os vídeos, mas ele já conseguiu, né? Então são 3 vídeos curtinhos, eu quero que vocês observem com bastante atenção, tá? Nós vamos tentar assistir aqui. Se quiser, não sei se precisa de tanta luz aqui na tela. Vamos ver. A ideia é que esses vídeos possam só colaborar para a nossa reflexão, mas se não der certo, a gente vai falar sobre eles, mas seria bom que desse certo.
Ó, falta o som. O som é fundamental, viu? Se vocês perceberem, esse aqui é um pássaro numa gaiola, tá bom? Mas tem mais 2 vídeos. Aqui ele está cantando na natureza, tá? Foi tempo suficiente, todo mundo deu para observar os 3. Quem sabe esses vídeos possam colaborar para a nossa reflexão de hoje, tá? Conforme vocês perceberam, tem um pássaro cantando na natureza. Muitos dizem que escutar um pássaro cantando na natureza, que é sempre um momento de paz, né? Todo mundo concorda que você ficar observando pássaros cantando na natureza lhe dá uma sensação de paz, né? Acho que sim, né? Mas olha só, eu também coloquei um pássaro cantando na gaiola, fechadinho, né? Imagine que Deus criou os pássaros, e a nós também, para que nós fôssemos plenos em liberdade, né? Mas caímos em pecado, e a natureza também caiu junto. Mas de alguma forma, Deus usa a natureza de uma maneira diferente. Ela está sob o controle total de Deus. Quanto a nós, Deus espera uma atitude voluntária de amá-lo, certo? Mas os pássaros, eles cantam louvando a Deus, tá certo? Em plena liberdade, já pensou? Eles têm uma vastidão para fazer isso. Eles podem escolher o lugar onde vão fazer isso. Onde vão comer uma fruta, e há uma variedade enorme de frutas que eles podem ter acesso. Eu estou falando isso, mas Jesus falou sobre eles, né? Jesus disse que eles não semeiam, eles não colhem, eles não ajuntam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as sustenta, né? Mas aí, mesmo depois de ter dito isso, Jesus disse que vós sois mais importantes do que os pássaros. Irmãos, nós somos mais importantes do que os pássaros, né? E olhe só, agora vamos, depois desse pensamento de um momento de paz, de liberdade, né? Mas tem um pássaro que canta na gaiola, né? Imagine que ele também nos ensina sobre isso, sabe? Eles trazem um ensinamento tremendo sobre isso. Porque apesar deles estarem presos a um espaço tão reduzido diante daquela vastidão que ele tem, né, para poder viver, mesmo com aquele espaçozinho reduzido, eles são capazes de cantar, né? Será que a gente não é capaz de lembrar de Paulo e Silas, que levaram açoites de varas, depois disso foram levados para o cárcere, mas quando deu meia-noite, eles começaram a louvar a Deus, de alegria. Imagine como não estavam ardendo os lombos, irmão, né? Mas os pássaros ensinam isso, eles continuam louvando, apesar de estarem reduzidos a um espaço pequeníssimo, né? Claro que, em pensar que aqueles que gostam de pássaros em gaiolas, imaginam de ter aquele cântico só para si, né? Porque gostam de canto de pássaros, né? Eu tenho algumas pessoas da família que gostam de estar ouvindo o sabiá, ou o canário, né? Principalmente aqui no Ceará, as pessoas gostam de canário, né? Aí põe ele numa gaiola para ficar escutando no seu quintal, né? E ver o canáriozinho lá, né, restrito a um espaço tão pequeno, né? E ele tem aquele cântico para ele, né? Já pensou, né? Mas, talvez a gente pudesse também, de certa maneira,
nos constrangermos diante disso, né? Porque apesar dele ter sido reduzido ao espaço pequeno, ele continua cantando para o seu dono, né? Interessante, né? Como os pássaros ensinam. Mas não era isso que eu queria falar. Eu queria falar que nós somos mais importantes que os pássaros. E o nosso louvor, ele alegra muito mais a Deus do que os pássaros. E nós somos tratados de forma diferente. Nós vamos ver nos versos que nós vamos aqui meditar, que nós somos privilegiados de Deus, por acreditarmos no Filho amado de Deus que veio, nos amou, morreu na cruz, né? E por conta disso, nós temos muitos privilégios, né? E olha só, o nosso louvor, ele alegra mais o coração do Pai do que o dos pássaros. Pelo seguinte, os pássaros, em um dado momento, quando há ameaça na natureza, vamos supor que tem um tigre se aproximando, ou um jacaré querendo... Geralmente eles dão botes escondidos debaixo d'água, né? Quando esses animais estão nessa situação, os pássaros que estão ali naquela região, eles praticamente se calam. E o local fica um silêncio absoluto. É uma das razões que faz com que os pássaros não cantem, certo? É diante da ameaça. E a natureza compreende isso. Todo ambiente silencioso é um ambiente potencialmente perigoso na natureza. Porque até as cigarras silenciam diante do inimigo chegando, certo? Querendo pegar a presa despercebida, né? A natureza silencia, irmãos. O pássaro não canta, ele fica parado, observando. Por que é que nós somos diferentes deles? Porque é o seguinte: aqueles que são de Cristo, diz que o inimigo não lhe toca. Ao contrário, aqueles que são de Cristo podem louvar continuamente, ainda que o inimigo esteja lhe rondando, ainda que o inimigo esteja espiritualmente muito próximo de você, você pode continuar louvando a Deus. A natureza, no ponto de vista natural, não é assim que acontece. Eles silenciam diante do perigo, ficam parados, né? Mas a igreja não é para silenciar, a igreja não é para parar diante do inimigo que nos ronda. Ao contrário, a gente tem que louvar mais a Deus ainda. Mas essa analogia, ela fala sobre o que nós precisamos refletir hoje. Dos privilégios que Deus nos deu, que nos faz tão diferentes, né, daqueles que não conhecem a Cristo. Nós vamos começar, versículo a versículo, a partir do versículo 26. Eu gosto que você acompanhe aí na sua Bíblia. E eu nem falei ainda dos pássaros construindo os ninhos. Vocês viram os pássaros construindo os ninhos? Já pensou? Eles têm a liberdade de escolher onde vão construir os seus ninhos. E fazer aquela... Sabe, eles serem co-criadores, co-participantes da criação, de poderem dizer como é que eles querem o ninho deles. E eles fazem com tecelões, né? Imagine que um homem faz uma gaiola e já faz uma casinha para ele ficar lá dentro. Tirou a oportunidade dele poder fazer isso, né? Usando os dons que recebeu de Deus. Às vezes a gente tem uma visão diferente, né? Pode ver, não, já está tudo pronto aqui, não tem trabalho, né? É só cantar aqui, não é isso? Mas Deus nos deu liberdade, gente, para a gente se alegrar como coparticipantes da criação de Deus. Mas olha só o versículo 26, diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Se você tem a fé em Cristo Jesus,
Paulo está dizendo que vós sois filhos. Isso é um privilégio, irmãos. Como verdadeiros cristãos, nós desfrutamos de um privilégio enorme. Quantos de nós teve a oportunidade, aqui mesmo pertinho, quem teve a oportunidade de conviver no interior do estado, né? Quem veio do interior, por exemplo, sabe esse ambiente. Era muito comum numa fazenda ter aqueles que são os donos da fazenda e ter os moradores que ajudam, né? Os que cuidam da fazenda, né? E a gente sabe que na nossa história aqui, né, recente, não há o mesmo tratamento. Uma coisa é o filho do dono, outra é o morador que cuida da fazenda, né? Assim como no passado havia os escravos e os donos, né, os senhores, que havia um tratamento diferente. Paulo vai usar uma analogia, aqui já no capítulo 7, que é como aquele herdeiro que ainda não atingiu a maioridade. E até ele conseguir a maioridade, existem tutores, curadores, que vão administrar, até que ele tenha a compreensão de ele mesmo ser o gestor do seu patrimônio. Enquanto ele não tem essa maturidade, outras pessoas vão cuidar. Então nós temos um privilégio enorme, nós somos filhos. O filho é aquele que tem proximidade. Aquele que não é filho, geralmente ele fica um pouco mais distante. Ele fica um pouco mais distante, ele tem mais restrições, quem não é filho. Mas nós temos a oportunidade de estar perto do Pai, né? E de chamar Deus de Pai, né? Foi com Jesus Cristo que o judeu teve esse tratamento, que até então ele não tinha essa compreensão, de chamar Deus de Pai, né? E olhe, que o texto está dizendo que é pela fé. Como é que a gente obtém esse privilégio? Só pela fé no Filho, pela fé em Cristo Jesus. Tão somente. Aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e confiando nele, durante toda a sua vida, né? Confiando nele pelo que ele fez por você, por ter justificado os seus pecados, ter derramado salvação sobre a tua vida. Interessante que Paulo diz isso com tanta convicção, mesmo, isso é mais um atestado de quanto ele de fato recebeu de Jesus Cristo o que ele está pregando, o que ele está escrevendo, né? Ele recebeu de Jesus Cristo, irmãos. Paulo realmente tinha autoridade, porque isso estava escrito lá onde? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Então, é mais um texto para você ter em mente que nós só somos filhos pela fé em Cristo Jesus. Enquanto isso, nós somos distantes de Deus, distantes, cheios de restrições. O versículo 11 do capítulo 1 de João diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos o quanto o receberam e creram no seu nome, diz que ele deu o direito de serem chamados filhos de Deus. E a gente sabe que quem teve a oportunidade, né, de provavelmente ser interrogado por algum ente da sua família ou um amigo, né? E eu fui também, num determinado momento, uma pessoa chegar para mim e dizer assim: não, mas todo mundo é filho de Deus. Mas você vai no texto bíblico, não é isso que o texto bíblico fala. O texto bíblico diz que filhos de Deus são aqueles que
creram no nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso está no Evangelho de João, está aqui na carta aos Gálatas, escrita pelo apóstolo Paulo. Então você vê um texto totalmente em sintonia com o Evangelho de João. E o texto vem falar mais, né? Aí você vê o versículo 27 dizendo assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, Paulo também está falando de algo mais. Ele está falando da fé, está falando de batismo. E tem uma coisa interessante aqui sobre isso. Muito do que está escrito no livro de Gálatas era para se contrapor a ensinos de judaizantes, de pessoas que estavam chegando na igreja, mas estavam pregando coisas ainda da antiga lei. E agora, como se não fôssemos filhos, não tivesse a liberdade de estar com o Pai, como se fossem aqueles distantes, né? Mas tudo isso veio para ser revelado no tempo devido, com a vinda de Jesus Cristo. Coisas que não eram compreendidas, mas também já estavam escritas no Antigo Testamento. Mas parece que havia uma dificuldade de compreensão. E isso tem a ver com a analogia que o próprio Paulo fez aqui, quando ele fala que é como um herdeiro que não tem a maturidade ainda, que precisa de curadores. É como se os judeus, no Antigo Testamento, não estavam completamente prontos para entender tudo aquilo. Mas somente no tempo devido, com a vida de Jesus Cristo, aí sim, né? Mas olha aqui, Paulo vai falar de batismo. Então os judaizantes estavam trazendo ensinos velhos, ensinos da lei, a circuncisão, né? Na época de Abraão, a circuncisão veio antes da lei. Ela habilitava aqueles que acreditavam no Deus único, né? Mas o batismo veio através de João Batista, de João o mensageiro, né? Não João o apóstolo, mas João o mensageiro. João Batista, filho de Zacarias. Não havia batismo. O que havia no Antigo Testamento era mais uma purificação pelas águas, né? Das mãos, do corpo. Mas o batismo de João Batista era um batismo para perdão dos pecados. Esse foi revelado direto do Pai para João Batista. E isso veio que meio substituir a circuncisão. Agora você não está mais preso à lei, mas a Cristo. Você está liberto em Cristo. Mas aí Jesus deixou o batismo, para que ele fosse uma manifestação pública da sua fé, que você crê em Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador e Senhor, né? Então, por isso o batismo, fostes batizados em Cristo, e com isso vocês foram revestidos de Cristo. E isso a gente pode ver em Mateus, né? Mateus 28, 19. Então, se você for em Mateus 28, 19, se os meninos podem nos ajudar aí, né? Já é um texto bem conhecido, né? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Então o batismo agora, ele passa a ser o rito solene, definitivamente substituindo a circuncisão, né? Porque através dele representava a nova admissão na igreja, a sua entrada pública na igreja do Senhor. A circuncisão era assim também,
era publicamente, e ele só acontecia para o homem, né? Como sabemos, né? E aí vem mais, né? O texto de Romanos, né, ele vai trazer o texto de Romanos traz um tremendo, Romanos 6, versículos 3 e 4, né? Romanos capítulo 6, vai dizer: quando somos batizados em Cristo, somos batizados na sua morte, para que como Ele morreu e ressuscitou, nós também morramos para o pecado e caminhamos em novidade de vida. Olha só, o quão lindo é o batismo, o quanto a gente pode se identificar com Cristo no batismo, né? Esse rito no qual a gente se assemelha a Cristo na sua morte, mas também nos assemelhamos a Ele na sua ressurreição. E vem mais, né? Versículo 28, vai dizer que desde agora, né, o Dessart diz assim: não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha só coisas que Paulo está falando para os judeus, que pareciam que de fato eles não compreendiam o Antigo Testamento, porque o judeu se achava tão único, escolhido por Deus, que Deus não havia escolhido nenhuma outra nação, mas somente a eles. Mas sabemos que Deus, por diversas vezes, enviou os profetas para pregarem a outras nações. Nós podemos lembrar de várias passagens sobre isso. E aqui o texto vai dizer assim, que em Cristo não há judeu nem grego, a palavra veio para todos, esse privilégio é para todos, não é só para os judeus, é para todos. O privilégio de desfrutar da presença do Pai sem restrições, como sendo o participante da casa do Pai, com todos os privilégios da casa do seu Pai. E ele fala mais, nem escravo, nem liberto. Então havia uma distinção muito clara naquela época entre o escravo, né, e aquele que era livre. Assim como, de certa forma, a gente vê, né, o pássaro meio que na gaiola, né? Na gaiola, preso, né? Imagina o quanto de vastidão ele deixou de ter como espaço para louvar a Deus, né? No nosso caso, não é a nossa relação natural com o mundo que nos diz que nós somos presos, porque o Senhor que está sobre nós, que diz que nós estamos presos, é o pecado. Porque nós estamos sobre a ação do pecado, nós estamos numa situação de escravidão. Mas quando o texto vai falar de nem escravo, nem liberto, né? Do ponto de vista de nós entendemos que o escravo é aquele que continua escravo do pecado, né? Mas aquele que crê em Cristo, todos são iguais perante Cristo. Nós somos iguais perante Cristo no que diz respeito à fé. Se todos manifestamos a fé, é nesse aspecto que nós somos iguais diante de Cristo, com os mesmos privilégios, cada um de nós. E aí o texto vai dizer mais, nem homem nem mulher. A antiga lei, nós sabemos que havia muito mais privilégios para o homem do que para a mulher. A mulher era meio que esquecida, né? Talvez com muito mais obrigações. E o homem, havia o fato ainda de que, em relação aos homens, apenas o primogênito herdava, era o herdeiro de fato, né?
ele era o gestor de todo o patrimônio do seu pai, o primogênito. Os outros só eram que como ajudantes. Mas nós vamos ver aqui que em Cristo todos nós somos herdeiros, não só o primogênito, viu? Todos nós. Herdeiros de todas essas, as riquezas celestiais em Cristo. Porque diz, todos vós sois um em Cristo Jesus. Versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Olha só. O texto de Abraão disse que em Abraão, pela semente de Abraão, todas as famílias, as nações serão abençoadas. Jesus Cristo, em dado momento, disse que Abraão tinha visto e tinha se alegrado com ele. Imagine que foi em Abraão que Deus pediu o sacrifício do filho. Mas Abraão, ao demonstrar sua fé, o anjo diz, calma Abraão, para Abraão, baixa a tua mão, pois já demonstraste a fé, E Deus proveu o cordeiro naquele momento, que representa Jesus Cristo, Imagine que é em Cristo que essa promessa de Abraão verdadeiramente se concretiza, verdadeiramente. É quando acontece tudo isso que foi falado a Abraão. Todas as nações são abençoadas através de Cristo, que é o verdadeiro descendente de Abraão. E aí essa promessa foi dada a Abraão, E é cumprida em Cristo, como eu falei. Nós somos a verdadeira descendência de Abraão, irmãos. Não? Tenha em mente isso. E agora vamos entrar no capítulo 4. Então, vamos reler o primeiro versículo do capítulo 4. Nós vamos ler aqui os 3 primeiros versículos. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele nada difere de escravo, pois que é ele senhor de tudo. Então o herdeiro é senhor de tudo. Mas está sobre tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai, predeterminado. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Nós podemos comparar que os judeus, meio que no contexto do Antigo Testamento, eles não compreendiam as verdades de Deus. E eles se assemelham aos menores, que não têm capacidade ainda de compreender toda a riqueza que ele tem. No caso, na dispensação da graça, nós temos que os menores são aqueles que ainda não compreenderam a verdade do Evangelho, ou ainda não foram capazes de enxergar o que Cristo fez por eles na cruz. Então ainda estão na ignorância, estão sendo levados por si mesmos, pelos seus instintos naturais. Interessante é que o texto vai dizer que também éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, Então, enquanto Paulo esteve nessa situação, até o dia em que o Senhor o fez se ajoelhar diante de Cristo, ao ouvir a voz do Senhor, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues?
E cada um de nós sabemos que tivemos um momento, né, em que Deus nos falou claramente sobre a nossa situação distante do Senhor, né? Então o herdeiro é menor de idade, ele não difere do escravo, irmãos, né? Embora ele seja dono de tudo, está sujeito aos administradores, até o tempo determinado pelo pai, né? Assim somos nós, na ignorância. Mas olhe só, deixamos de desfrutar dessa liberdade tão ampla que é desfrutar do Evangelho. Mas isso mudou com o verso que a gente vai ler agora. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então fica claro aqui que Deus escolheu um tempo determinado, em que tudo isso ia mudar. E tudo isso ia ficar claramente, né? Diz que a própria natureza, né? Paulo fala que também ela demonstra claramente os atributos de Deus. E aqui quando vem Jesus, vem demonstrar o próprio reino de Deus presente entre nós. Então isso, Deus escolheu um tempo certo para isso. E enviou o seu Filho para definitivamente mostrar o seu amor, né? Em pensar que Ele, ao fazer isso, o fez enviando o seu Filho. Ele não escolheu nenhuma outra forma para fazer isso, mas enviar o seu Filho ao mundo. Como sendo Ele mesmo. Mas coisas que haviam sido profetizadas, haviam sido preditas no Antigo Testamento, e Ele fez que elas fossem cumpridas nesse tempo. Então, aquele que era o verdadeiro Deus, irmãos, Ele se tornou homem, para que tudo isso ficasse claro, né? Para a compreensão daqueles que viessem a crer. Ele era Senhor, mas Ele consentiu de sujeitar-se, né, essa situação de servo, de ser servo, de se preocupar com as pessoas, de estar pronto para receber aqueles que chegassem até Ele, e pudesse curá-los, e pudesse consolá-los, e pudesse abrir os olhos, e pudesse convidá-los, né? Pudesse demonstrar o poder do Pai, a graça e o amor, né? Ele escolheu o tempo certo para fazer estas coisas. Nascido sob a lei, Ele mesmo se sujeitou à lei, mas para colocar claramente o que havia sido escrito na lei. E por diversas vezes, Ele deixou muito claro o que estava escrito na lei, que parecia que ninguém era capaz de compreender nas entrelinhas o amor de Deus, o perdão. Era mais fácil enxergar o apontar o dedo, era mais fácil enxergar que os outros estavam errados e não você mesmo. E não conseguiam enxergar que a palavra convidava cada um a se examinar diante de Deus, né? E Jesus Cristo abriu, né, o texto diante deles para ler, para conversar e para falar de coisas grandes ainda que o Senhor tinha para falar para nós. E Ele não fez só isso. Ele não só tomou a forma de servo, Ele não só demonstrou o seu amor, né, como homem, mas Ele também veio a remir aqueles que estavam debaixo da lei. Imagine, irmãos, que a lei, ela veio no sentido de que ela pudesse demonstrar aos judeus o quanto o pecado existe, porque o pecado ele já existia, foi por causa do pecado que a lei veio. E depois de poder
perceber que estar sujeito à lei não era suficiente para definitivamente você dominar o pecado. A lei só apontava para Cristo. A lei apontava para esse dia que haveria de acontecer. A lei não era suficiente. E o texto vai dizer aqui que a partir de agora nós somos remidos, pois estávamos antes sobre a lei. No nosso caso, nós estávamos sobre a lei do pecado, né? No Antigo Testamento é sobre a lei que tentava ajudar, que estava ali para refrear o pecado, mas ela não era suficiente, poder suficiente para isso. Mas o Senhor veio para nos remir disso. Mas ainda não parou até aqui, o que Ele fez. Ainda tem mais. Aí Ele vai dizer, para resgatar, versículo 5, os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aí mais uma vez a coisa ficou mais clara, porque Paulo vai trazer um termo novo aqui, adoção, para deixar claro que nós não éramos filhos. Nós passamos a ser filhos após um ato de adoção de Deus. Aí sim, agora somos filhos. Filhos e herdeiros. Fomos adotados, irmãos, por Deus. O mundo não gosta dessa expressão, né? A gente aprendeu o adotado como sendo uma situação de menor valor do que o filho que nasceu, né? Da união do pai e da mãe. O adotado era uma maneira do irmão xingar o outro, né? Não era? Tu é adotado. Só para ver o outro se zangar e depois fazer uma confusão, né? Tu é adotado, é um diferente da família, né? Pejorativo, irmão, o termo, né? A palavra vai inverter isso. O adotado é que tem privilégios. Aquele que se acha filho, ele continua escravo, ele continua distante de Deus, cheio de restrições, ele não participa do seio da família. É o contrário, irmãos, é totalmente o contrário. Deus de vez em quando parece que mexe, né, para fazer os neurônios da gente pelo menos parar para pensar. E perceber o quanto são elevados os pensamentos de Deus, muito mais do que os nossos. O fato é que a gente sempre está errado nos nossos conceitos naturais e humanos, né? Sempre, irmãos. Deus sempre está à frente, sempre está acima daquilo que o homem é capaz de pensar, de conceber. Porque ele só pode fazer isso a partir do que ele recebe, né? Às vezes recebe defeituoso do mundo e repassa como se fosse algo precioso, né? Há tanta vanglória em poesias e a gente lê e vê coisas tão absurdas, irmãos. Em pensar que pessoas concebem poesias no mundo natural e se orgulham daquilo, e a gente vê coisa tão, sabe, deprimente. É porque os olhos estão cegos, irmãos. Totalmente cegos. O Senhor veio nos remir, Ele veio nos redimir, né? Ele veio nos redimir. Isso é algo mais. Redimir definitivamente do pecado e do mundo. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, deixa eu olhar o horário, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo. Olhe que coisa tão diferente e tão espetacular e tão elevada, que é saber que o Espírito de Deus foi concebido a nós. É aí que Ele coloca a lei num estado tão pequeno e tão insuficiente, porque o que nos faz vencer o pecado é a presença constante do Espírito Santo em nossas vidas.
Aquele que crê em Cristo, irmãos, tem o Espírito Santo. Disse que nós, os pais, eles são capazes de dar coisas boas aos filhos, né? Aí eles, quanto mais o vosso pai, Jesus falou, diz que ele é capaz de lhes dar o Espírito Santo. Esse texto é para lembrar que tem algo que tem um preço tão elevado, é tão precioso, é tão grandioso, e diz que isso ele pode nos dar também. Não é só qualquer outra coisa que a gente possa pedir a eles, a gente pode pedir o supra-sumo, o Espírito Santo, e ele nos dará. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus. Irmãos, nós somos herdeiros das riquezas celestiais, riquezas que a gente não pode nem medir. Diz que o reino dos céus pertence a nós, é a coisa mais valiosa que existe no universo, acho que além do universo. Diz que ele decidiu dar aos pobres de espírito, que a gente vê isso lá no versículo 3, Mateus 5, ele quer nos dar o reino de Deus, irmãos, está lá, esperando por nós. Crê no meu filho, e tudo será teu. Vamos ficar de pé, né? Em nome de Jesus. Nós temos aqui uns 15 minutos, tempo para a gente meditar um pouquinho mais, para a gente orar, e saber que Deus nos fez mais valiosos do que os pássaros, que a gente tem liberdade para louvar o Senhor, e onde a gente estiver, em qualquer lugar, diz que o inimigo não pode nos tocar, ele pode nos rondar, mas ele não pode nos tocar, diz a palavra de Deus, porque nós somos privilegiados, irmãos. Os pássaros, com a aproximação do inimigo, eles já se calam e ficam ali, meio que congelados, esperando o inimigo passar sem conseguir vê-los, para que eles possam voltar a cantar novamente. Mas os filhos de Deus não são assim não. Ele pode cantar sem medo nenhum, porque com amor o Senhor lança fora todo o medo. Creia nisso, irmãos. Creia nisso, e a verdadeira paz, ela estará sobre nós. Essa paz que a gente pode ter ouvindo o canto dos pássaros, é só uma sombra. A paz que o Senhor quer nos dar é algo muito maior do que essa sensação de você estar numa chácara, passando suas férias, deitado numa rede, e sendo acordado por uma nuvem de pássaros, e você sentir aquela paz. A paz de Cristo é algo que excede a isso, irmãos, é muito maior do que isso, é uma paz que nos deixa tranquilos, que nem o sofrimento é capaz de mudar qualquer coisa em nós. Nós seremos capazes de louvar a Deus, como Paulo e Silas fizeram, porque nós sabemos o que nos espera, né? Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus maravilhoso, Pai, pela Tua palavra, pela Tua bondade, pela Tua grandeza, pelo Teu amor, pelos Teus pensamentos e sabedoria, Senhor, tão elevados, pela maneira como Tu concedeste, nos destes, dons tão preciosos, Senhor Deus, para Te servir, para Te louvar, para Te bendizer, para caminhar contigo, Senhor, na certeza que estamos seguros, que estamos, Senhor Deus, com todos os privilégios que a mente pode imaginar e pensar e tentar alcançar, Senhor.